Debates e reflexões sobre o uso da tecnologia em diferentes espaços e atividades sociais. Especialistas de diferentes áreas do conhecimento apresentam suas ideias acerca de questões que reúnem tecnologia e problemas da atualidade. Este é o seu podcast, Tecnologia em Perspectiva. Sejam bem-vindos, esse é o Tecnologia em Perspectiva, versão podcast. Eu sou Vitor Quaresma e hoje vamos falar um pouco sobre algo que todo mundo gosta: brinquedos. Por trás de muitos brinquedos tem muita tecnologia envolvida, e se os adultos têm dificuldade em dividir o tempo com os seus diversos aparelhos, as crianças, se pudessem, até sonhavam jogando videogame. Para nos ajudar a separar o tempo de cada coisa, vamos conversar com Viviane de Bona, que é doutora em Educação, com mestrado em Educação Matemática e Tecnologia pela Universidade Federal de Pernambuco, a UFPE, e com Milton Magna Bosco, que é mestre em Tecnologia pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná e Psicopedagogia pela PUC do Paraná. Sejam bem-vindos, professores. Olá, obrigada. É uma alegria estar aqui com vocês, conversando mais um pouquinho sobre essa temática tão interessante aí na vida das nossas crianças e na nossa vida. Olá, eu é que agradeço o convite, é um prazer estar aqui. O prazer é todo nosso, o prazer é super bacana de ter vocês aqui conosco, ajudando nessa nossa conversa. E para a gente dar uma conversada, já que estamos falando a respeito de brinquedos, eu queria saber o seguinte: qual era o brinquedo favorito de vocês? A pergunta pode estranhar, mas é só para a gente começar a pensar, e de repente quem está aí em casa, ou seja lá onde estiver nos ouvindo, também pode aproveitar e responder qual é o brinquedo preferido de vocês, ou qual foi o brinquedo preferido de vocês. Então, isso faz a gente recordar bastante, né? Trazer à tona aí as nossas memórias. Eu gostava muito de brincar de casinha, de boneca, de montar espaços, junto a isso, montar cenários que envolvesse os diferentes papéis sociais. Eu lembro que eu gostava muito de brincar de restaurante, de servir, de pegar os potes, né, da cozinha e montar aquele espaço para que eu pudesse fazer as anotações, enfim. Então, as minhas brincadeiras favoritas eram aquelas que envolviam uma construção de um cenário. Certo. E o professor? Eu nasci entre duas irmãs, eu tenho uma irmã mais velha e uma irmã mais nova. Então, a gente brincava, quando pequenos, né, a gente brincava muito juntos. Elas brincavam muito de boneca e de casinhas. Eu brincava junto com elas, né? Mas o meu brinquedo preferido tinha um revólver. Do tempo da espoleta, tinha espoletinha que a gente comprava, né? E então dava aqueles estouros, e era o meu brinquedo favorito, era aquele revólver. Como a professora Viviane falou ali, do brincar de restaurante, tudo bem, no final das contas acho que a senhora não abriu nenhuma loja de comida, mas eles têm também, os brinquedos, eles têm ainda um pouco dessa função social de preparar a criança para o futuro? Tem sim. Eu acho que não só porque vai preparar para o futuro, mas porque na infância, né, os brinquedos, a brincadeira, o brincar, ele vai possibilitar que a criança viva esses diferentes papéis e essas diferentes funções sociais que, enquanto adulto, a gente executa, né? Então, é por meio da brincadeira, é por meio do brincar que a criança vai poder expressar a sua particularidade, vai poder sentir, né, diferentes valores, emoções, vai construir a própria identidade, vai explorar as diferentes linguagens, vai usar o corpo e a imaginação. E aí ela vai usar isso justamente ressignificando aquela experiência, aquilo que ela vive no seu cotidiano, né? E aí a gente pode dizer aí que todas as experiências vividas pelas crianças vão impactar diretamente na aprendizagem e no comportamento. E aí é por meio justamente desse livre brincar, né, que ela vai poder ressignificar as diferentes funções e papéis e compreender o que é ser e estar nesse mundo. De repente. Na sua visão, professor Milton, é por aí? Eu também vejo desta forma. O brinquedo, ele nasce, né, na história humana, ele nasce com essa função, né, de fazer essa mediação
do treinar a criança para a vida adulta. O que muda um pouco isso foi a Revolução Industrial, quando a forma de produção do brinquedo ela aumenta num nível exponencial gigantesco, né? Então, hoje, ele é muito mais um comércio, é uma indústria, né? É um marketing. Mas ele ainda, muitos, ou a maioria desses brinquedos ainda tem essa função, né? De propiciar isso, até porque o brinquedo ele é acessível e os pais fornecem o brinquedo para a criança. Então, ele é como se fosse um instrumento autorizado para que a criança manipule, né, e que ela utilize de uma forma nesse sentido da autorização, né? Quando o pai, uma mãe dá um brinquedo para uma criança, é porque está autorizado que ela utilize aquilo como brinquedo. Ele ainda é um mediador, sim, sem dúvida nenhuma. Nós sabemos de casos de muitas crianças, aí eu vou trazer o exemplo para quem não conhece. Existe um brinquedo, uma boneca chamada Reborn, que ela é muito semelhante a um bebê ser humano, em todos os gêneros, com o seu cabelinho igual, e inclusive existem muitas crianças ali, as pequenas youtubers, que têm toda uma rotina com essas crianças de mentira. Professor Milton, como é que o senhor vê isso? O brinquedo, ele é esse mediador, né? Evidentemente, o brinquedo ideal para uma criança é aquele que possibilita a imaginação, que ela possa dar papéis para esse instrumento, o que a gente chama de brinquedo, né? E que ele possa cumprir alguns papéis de mediação com realidade, né? Quanto mais próximo da realidade, menos ele possibilita a imaginação, a criatividade. Assim, cada pai, cada mãe tem autonomia para dar o brinquedo que quiser para os seus filhos, né? Eu, como psicólogo, eu nunca recomendo isso. Eu digo assim que quanto mais rústico, quanto mais rude um brinquedo, mais útil ele é para que a criança possa fantasiar com esse instrumento como um objeto mediador, né? Como um objeto transicional entre aquilo que é da realidade e aquilo que é da fantasia. A criança imagina, a criança brinca, a criança constrói um mundo particular que é só dela, através desses brinquedos. E o brinquedo precisa propiciar isso, né? Então, quanto mais real, mais preso ele fica à realidade. E daí não permite, né, essa fantasia. No meu tempo, o sucesso eram as Barbies e a Suzy, né? Mais ainda a Suzy. E as meninas se espelham na Suzy porque elas querem ser a Suzy ou queriam, né, ser a Suzy hoje é a Barbie, quando crescer. Ser tão bonita, ser tão eficiente, ser tão rica quanto a Barbie, né? E um bebê, por exemplo, que só permite este papel de ser bebê, ele limita isso, embora a criança trabalhe de qualquer forma isso, né? Mas ele é mais limitante, ele é mais limitador em termos de imaginação, em termos de construção fantástica desse mundo, né, que a criança utiliza para resolver as suas questões. A criança resolve os seus problemas através deste instrumento chamado brinquedo. Eu queria complementar essa fala do professor Milton, né, quando ele fala essa questão do brinquedo, o quanto ele também, de certa forma, reproduz alguns aspectos sociais, ou mantém, ou reforçam um padrão estabelecido, né? Porque ele mesmo já trouxe essa questão de, se a gente for ver a diferença de um brinquedo de um século passado para o atual, né? Brinquedos mais artesanais, depois produzidos em larga escala, com objetivos também de manter os seus consumidores. Então, as crianças são consumidores em potencial, então percebe-se isso, né? O mercado percebe isso e, ao mesmo tempo, também é um mantenedor de padrões. Por exemplo, quando a gente está falando da Barbie, né? A menina perfeita, que tem o corpo perfeito, que é branca, de cabelos lisos e longos,
né? O perfil e o padrão do que seria tido como o belo. E aí isso se mantém. Então, o ideal das crianças, né, de quem brinca, das adolescentes, é ser aquela boneca. Por quê? Porque não se vê uma representatividade ou uma outra forma, né? E um brinquedo que talvez atenda a todas as nossas diversidades. E aí a gente pode tratar aí várias outras questões, por exemplo, eu sempre questiono, ontem já falava isso, a menina brinca de boneca e a boneca menina, né? E a boneca branca, por vezes. Então, quais são as outras, as diversidades, né? As diferenças que são postas também nesses brinquedos, para que as crianças possam se identificar em sua questão que envolve etnia, né, diferentes identidades, a questão do corpo, enfim. Então, tudo isso também deve ser problematizado e questionado quando a gente oferece, né, já que, assim, eu concordo assim, como o professor Milton coloca, né, a gente disponibiliza o brinquedo e quando a gente disponibiliza o brinquedo, a gente permite, a gente dá permissão à criança que ela tenha liberdade com aquele brinquedo. Mas, e aquele brinquedo, ele também vai possibilitar o quê, né? Às vezes é limitador na própria imaginação e às vezes acaba sendo algo também limitador na própria construção da sua identidade por um não reconhecimento da criança, né, naquilo que ela tanto brinca num padrão social posto. Agora, falando em limitação, e aí indo para um outro extremo, até porque eu puxei a ideia da boneca Reborn, que é uma boneca relativamente cara, ela tem uma base aí de pelo menos R$300 para cima, e quanto mais para cima, vai chegando quase a 3 mil, quanto mais cara, mais real ela fica. Mas aí como é que fica, hein, professora Viviane, como é que fica a questão das crianças cujos pais não têm um centavo, não tem nada, a criança não brinca? A criança brinca, né? E a gente não precisa associar a ideia de que ela só vai brincar se ela tiver instrumentos muito atrativos ou bem formados ou então caros para que ela possa brincar, né? A cultura lúdica, essa troca entre pares que vai acontecer e a própria criança se envolvendo, né, entrando nesse jogo simbólico e não faz de conta que faz parte do seu desenvolvimento, né, da etapa que ela se encontra, vai possibilitar que a criança, como dizia o professor Milton ontem, né, saudável, toda criança saudável brinca. E ela vai brincar ou vai criar, então ela pode ter gravetos, ela pode ter pedrinhas, ela pode brincar com o próprio corpo, com papel, e ela vai inventar uma brincadeira, ela vai, né, pensar ou ressignificar algo, e aí vai acontecer, independente de ser uma boneca reborn, vamos colocar o maior valor, R$3 mil, né, que não é acessível a todas as crianças. A gente está falando aqui, por vezes, quando a gente fala de infância, a gente tem que pensar que a infância não é universal, ela não é igual e não é vivida por todas as crianças da mesma forma, né? Vai depender muito de contexto e do lugar onde essas crianças e do meio onde elas estão inseridas, seja o meio social e econômico que vai possibilitar um acesso a determinado artefato, né? Mas o que é vital é que a criança brinca, porque brincar é essencial para o seu desenvolvimento. É por aí, professor? Penso que sim, é brilhante o comentário da professora Viviane, porque o caminho é esse, né? O instrumento de expressão da criança é a brincadeira, né? Então, se ela não tiver a boneca XY, ela vai brincar com os dedinhos dela, ela vai brincar com... Veja o bebezinho, né? Ele olha aquele negócio pendurado, agora até esqueci o nome daquilo. Mobile? O mobile, né? Então você põe o mobile para o bebezinho e ele vai brincar com o olhar sobre aquilo, quando ele conseguir alcançar, ele vai mexer naquilo, porque é o meio natural de expressão da criança, é esse objeto intermediário, né? Ela fantasia através disso. Se você não lhe der um cavalinho de madeira, ela pega um pedaço de madeira qualquer, senta sobre ele e sai correndo, né? Se ela não tem uma bola, ela amassa uns papéis e faz uma bola de papel e ela joga, põe dentro de uma meia, né? Tira a meia do pé, enche de papel e joga a bola com a meia.
Então, o instrumento em si, ele não é tão importante. O importante é que ela brinque, porque a forma de construir pensamento é transformando esta fantasia depois em pensamento, daí vem o pensamento racional, e esse é o desenvolvimento humano. Ele se constrói a partir daí. Nós vamos brincar a vida inteira, adulto também brinca, né? Também brinca. Agora, pensando num outro tipo de brinquedo, um pouco mais eletrônico, o videogame, sobre a questão do uso do videogame, eu queria saber de vocês o seguinte: lá na China, recentemente, o governo chinês determinou que as crianças, até uma determinada idade, só podem utilizar o videogame, jogos online, etc., por 3 horas por semana. Aí eu pergunto para o professor Milton, isso seria um exagero ou talvez as nossas crianças por aqui deveriam também passar por esse regime democrático? Eu diria que isso não cabe ao governo legislar sobre isso, embora eles gostem, né, de fazer isso, mas isso cabe às famílias, os pais. Existem muitos estudos sobre videogame, sobre a possibilidade de ele estimular a agressividade, estimular a violência, mas não existe nada determinante sobre isso, né? Porque existem crianças e crianças, né? Tem crianças que lidam melhor com isso, tem crianças mais perturbadas ou regredidas, enfim, com outras questões, né? Em que pode, de repente, cair para esse lado, né, da agressividade ou da violência, mas não existe nada, assim, em termos de pesquisa, de estudos, que digam que o videogame ele é um estimulador de violência ou de agressividade. Não tem. E a criança gosta. A questão que se coloca é que a criança, o adulto de amanhã, que é a criança hoje, o adolescente hoje, eles precisam dominar essas ferramentas, eles precisam ter acesso a essas ferramentas para poderem até dominar e saber qual é o alcance disso, né? Porque o mundo delas vai ser muito dentro disso. O nosso mundo já é todo dentro dessa tecnologia, né? Então, a criança precisa aprender. Esses instrumentos para aprendizagem, eles são fantásticos, são maravilhosos. Você um complemento, né, da escola, utilizando o computador, por exemplo, é uma coisa sensacional, porque abre um campo gigantesco de aprendizagem. A questão que se coloca é assim, o que se recomenda, né, dentro das áreas da saúde mental, é que os pais acompanhem muito próximo essas crianças, né? Mesmo que seja determinando horários para isso, né? E também acompanhando no sentido de verificar o que é que essas crianças acessam, né? Porque elas podem acessar aquelas coisas que são ou que não são, que até algum tempo atrás, né, eram os grandes segredos que os adultos mantinham em relação às crianças. Né? As crianças não, na história também, né, não tiveram acesso a tudo isso, elas sempre tiveram uma limitação até ao alcance de compreensão delas, né? Então é preciso que isso seja mantido também, porque os pais precisam acompanhar essas crianças, saber o que é que elas estão acessando, porque elas podem ser vítimas, e vítimas muito sérias de fatos que acontecem, né? E as crianças precisam ser protegidas disto, ok? Isso é fundamental. Realmente elas estão vulneráveis, né? É algo atrativo e compete aos responsáveis, aos adultos acompanharem isso. Então eu acho que concordo assim com o que o professor Milton colocou. Não é papel do governo limitar
né, e dizer a quantidade de horas, mas existem as recomendações, inclusive no Brasil, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Pediatria traz as indicações do tempo de exposição a telas, né, e para que se evitem determinados riscos a partir da faixa etária, né, de cada criança. Então, é recomendado que até os 2 anos as crianças não tenham acesso às telas, enfim, né, o que a gente sabe que é praticamente impossível de acontecer, mas se há essa recomendação, então que os pais busquem ver por que tem essa orientação e o que pode ser feito para minimizar esses impactos mais danosos e nocivos ao desenvolvimento infantil. Certo. E aí eu queria, já que vocês estão falando de brinquedos, o professor, inclusive, Milton, chegou a falar dos brinquedos voltados para a educação, etc. e tal, e aí eu pergunto, sobretudo para a professora Viviane, mas a pergunta vai para os dois, se esses brinquedos, né, qual a importância deles no desenvolvimento da criança, e eu ainda pergunto o seguinte, se eles não poderiam ser um pouquinho mais atrativos na embalagem, de repente alguma coisa assim, para favorecer a compra, ao invés de comprar qualquer outro brinquedo, comprar um brinquedo educativo. Você está falando do pedagógico, o brinquedo educativo ser mais atrativo, né? Ele acaba, eu acho até que alguns são atrativos e são agradáveis, né? Agora, às vezes, eles também não estão lá piscando, né? Enfim, por vezes eles precisam de pares para o seu uso, eles possuem uma intenção e uma compreensão de determinadas regras, né? E aí, quando a gente vai ver, assim, essa questão da especificidade do desenvolvimento desses brinquedos, quando a gente chega a essa questão pedagógica, às vezes também a gente tende a pensar que só vai ter a aprendizagem e o desenvolvimento se a gente estiver oferecendo um brinquedo pedagógico, né? O que a gente está falando é que a gente vai aprender de uma forma mais significativa se a gente envolver a ludicidade e esse prazer que vai fazer parte de uma construção ativa do conhecimento, né? Então, independente de ser um brinquedo totalmente atrativo ou algo confeccionado pela criança, o que vai, de fato, participar dessa aprendizagem é o quanto ela envolveu, né? O quanto ela engajou aquela criança ou aquele grupo ou aquela equipe, enfim, ou os seus pares, né, na construção e na resolução daquele problema. Então, assim, às vezes a gente tende também a sufocar um pouco as crianças, querendo que tudo que seja entregue a elas, né, em termos de brinquedo, seja pedagógico, educativo, terapêutico e que faça bem. E aquele bem que a gente acha que está fazendo, com a nossa visão adultocêntrica, né, sobre essa realidade. Então, algo que a gente precisa sempre cuidar é o quanto a criança está participando, o quanto ela está sendo escutada ativamente, né, e dizendo em relação à sua construção e os sentidos que envolve o estar e compreender esse mundo, entendendo que desde o seu nascimento a criança já é ativa e ela deve ser entendida, né, como um sujeito histórico e de direitos. E aí, enfim, o livre brincar também vai ser eixo estruturante do desenvolvimento. Eu, antes de passar a palavra para o professor Milton, e o nosso tempo já está acabando, eu queria chamar a atenção de você que está nos ouvindo, que esse ruído que você ouviu junto, eu creio que seja da filhinha da professora Viviane, que está ali brincando. Eu só não sei se o brinquedo é educativo ou se não é, mas como ela acabou de falar que o brinquedo não precisa necessariamente ter sido feito para ser educativo, então só fica registrado aí que ela está brincando, não é isso, professora? Então, eu posso falar o que ela está fazendo, ela está brincando com copos que ela desenhou. Então, ela está com copos descartáveis, fez um jogo e está ali brincando, fez personagens e já não sei qual é a brincadeira, né? Porque eu teria que acompanhar mais, mas é isso. E ela está rindo e acompanhando aqui a nossa fala. Como toda criança sempre faz. Professor Milton, por favor. Veja que o que envolve sempre a aprendizagem é a questão emocional. Tudo aquilo que tem emoção junto fixa muito melhor, né? Na memória, enfim, aprende-se muito mais facilmente. Então, pode ser um jogo sem cor, sem nada, né? Tipo aqueles joguinhos de madeirinha que você vai construindo a torre, vai tirando. O importante é que a família esteja envolvida nessa brincadeira, né? E que se faça desta brincadeira
uma grande emoção. Você vai trabalhar equilíbrio com uma criança com essa torre de Hanoi, esse joguinho, né? São madeirinhas que você vai fazendo aquela grande pilha, né? E depois vai tirando e não deixa cair. E envolver a criança emocionalmente nisto é a coisa mais importante. Não importa se é pedagógico ou não, todo esse instrumento de brincadeira, ele é pedagógico, ele sempre vai trazer alguma lição, né? E a questão emocional que se envolve aí, a questão de que esse brinquedo ele serve como um mediador e como um instrumento de resolução de problemas que a criança vive, porque ela vai projetar nesse brinquedo a sua angústia, a sua ansiedade, e vai tentar resolver os seus problemas nessa brincadeira. Isso é o que importa. Tá certo, professores. Olha, muita coisa importa. Esse papo como um todo certamente importa. Eu vi aqui o sorriso de nós três enquanto a gente estava aqui conversando, porque é um assunto que dá para falar e que envolve todo mundo. Como coloquei no começo do programa, quem não gosta de brincar? Então eu gostaria de agradecer a vocês dois por essa oportunidade de falarmos desse assunto tão bom. E queria realmente desejar que, quem sabe, numa próxima a gente possa aprofundar um pouco mais sobre esse assunto. Então, professora Viviane, muito obrigado pela sua presença aqui. Um abraço. Eu é que agradeço. Eu quero dizer para quem está escutando que siga as redes sociais do Liplay, que é um laboratório que a gente coordena na Universidade Federal de Pernambuco, que é sobre infâncias e projetos lúdico-educacionais inclusivos. Então, busquem lá os nossos projetos que a gente está fazendo em extensão com as crianças, oferecendo oficinas. Pode soletrar para a gente, professora, por favor? Liplei, Liplay, a gente faz uma troquinha aí com o play do jogo, mas não é com um A não, é play mesmo, de projetos lúdico-educacionais inclusivos. Então, aproveitem e, enfim, muito obrigada por esse momento. Show, obrigado, professora. Professor Milton, também obrigado pela sua presença. E desde já um abraço. Eu que agradeço esse convite, foi um prazer estar aqui. O prazer foi todo nosso. E como vocês viram aqui, o papo hoje realmente foi muito bom, sorriso no rosto de todo mundo, mas infelizmente a gente tem que encerrar mais essa edição do Tecnologia em Perspectiva versão podcast. Hoje nós falamos sobre brinquedos e tecnologia, e quem participou dessa conversa foi Viviane de Bona, que é doutora em Educação, com mestrado em Educação, Matemática e Tecnologia pela Universidade Federal do Pernambuco, a UFPE, e também tivemos a participação do Milton Magna Bosco, que é mestre em Tecnologia pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná e Psicopedagogia pela PUC do Paraná. Este programa é produzido pelo Centro de Tecnologia Educacional da UERJ, que produz a rádio e a TV UERJ. E essa edição teve a produção de Caroline Fernandes e Vitor Quaresma, esse aqui que está falando com você, e contou com os trabalhos de Gleidson Augustus. Não deixe de assistir também a versão desse programa no canal da TV UERJ no YouTube. E a gente se encontra no próximo Tecnologia em Perspectiva versão podcast.